Amém. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Todos que estão em casa também, que a paz do Senhor Jesus seja sobre todos vocês. Quero começar o culto dessa noite com a leitura do Salmo 69. Salmo 69, a partir do versículo 16. Diz assim: Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Não escondas do teu servo a tua face, responde-me depressa, pois estou em perigo. Aproxima-te e resgata-me, livra-me por causa dos meus inimigos. Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conheces todos os meus adversários. A zombaria partiu-me o coração, estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi, por consoladores e a ninguém encontrei. Puseram fel na minha comida e para matar minha sede deram-me vinagre. Que a mesa deles se lhes transforme em laço, torne-se retribuição e armadilha. Que se lhes escureçam os olhos, para que não consigam ver. Faz-lhes tremer o corpo sem parar, despeja sobre eles a tua ira, que o teu furor ardente os alcance. Fique deserto o lugar deles e não haja ninguém que habite nas suas tendas, pois perseguem aqueles que tu feres e comentam a dor daqueles a quem castigas. Acrescenta-lhes pecado sobre pecado, não os deixes alcançar a tua justiça. Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Grande é a minha aflição e a minha dor. Proteja-me, ó Deus, a tua salvação. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que touros com seus chifres e cascos. Os necessitados o verão e se alegrarão. A vocês que buscam a Deus, vida ao seu coração. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo que nele se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. A descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o seu nome. Senhor, obrigado por nos reunir aqui novamente, Senhor, no teu nome. Obrigado pela liberdade que temos de poder te louvar. Senhor Jesus, obrigado, Deus. Obrigado pela comunhão dos santos. Obrigado, Jesus, pelo teu Santo Espírito. Obrigado pela tua palavra viva e poderosa, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por podermos adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus das nossas vidas, Senhor. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor essa noite, Senhor. Ajuda-nos a te adorar, Deus, que nossos corações possam se derramar. Ajuda-nos a nos aquebrantar diante da tua presença santa, Senhor. Nós te amamos, ó Deus, e temos essa graça porque o Senhor nos amou primeiro, Deus. Então continua conosco, Senhor. Que esse culto seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Jesus, Senhor dos céus, sei que não mereço a graça que foi dada, tuas promessas e teu amor. Eu me maravilho com teu sacrifício e por misericórdia o meu
foi pago na cruz, mais profundo que os mares, é o teu amor mais alto, que o infinito alcança, as estrelas do céu. Mais profundo que os mares, é o teu amor mais alto, que o infinito alcança, as estrelas do céu. Teu amor nunca acabará. Teu amor nunca acabará. Jesus, Senhor dos céus, sei que não mereço a graça que foi dada, as promessas de teu amor. Eu me maravilho com teu sacrifício, e por misericórdia o meu preço já foi pago na cruz, mais profundo que os mares, é o teu amor mais alto, que o infinito alcança, as estrelas do céu. Mais profundo que os mares, é o teu amor mais alto, que o infinito alcança, as estrelas do céu. Teu amor nunca acabará. Teu amor nunca acabará. Mais profundo que os mares, é o teu amor mais alto, que o infinito alcança, as estrelas do céu. Deus, somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação
desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Teu imenso amor que me conquistou, eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo. Me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. Amor que me conquistou, eu não pude resistir. Tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo. Me aceitou em paz. Tu és para mim mais que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. Senhor.
por teus laços de amor, Jesus. Quem é que anda sobre o mar e acalma o temporal, que alimenta a multidão e cura todo mal? Tu que és eterno Criador, Tu glorioso, santo e Rei de amor, quem é maior que os medos meus? Em tudo satisfaz. E no deserto faz chover, príncipe da paz, o príncipe da paz, que reinas no meu coração, tu que reinas no meu coração, és o alvo da minha paixão. Na cruz amaste a mim e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus. Mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Na cruz amaste a mim e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus. Mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Eterno Criador, Tu glorioso, santo e Rei de amor, Tu que reinas no meu coração, és o alvo da minha paixão. Cruz amaste a mim e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus. Mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus. Mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Não passes de mim,
não passes de mim, porque minha alma te deseja. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Não passes de mim, não passes de mim, porque minha alma te deseja. Na cruz amaste-me e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus. Mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Te adoramos, Senhor, com a certeza de que Tu triunfaste, Senhor. Meu Deus, Tu és o primogênito dos mortos, Senhor, e um dia estaremos contigo, Senhor, face a face, Senhor, te adorando, meu Deus, face a face. Deus, obrigado por esse Teu amor, Senhor, derramado lá na cruz, antes mesmo que nós pudéssemos, Senhor, demonstrar qualquer tipo de afeição, qualquer tipo de adoração. Te amamos, Senhor, porque Tu nos amaste primeiro, Senhor. Te rendemos louvor, Senhor, através da comunhão, Deus, através dos louvores, Deus, através da oração, através da Tua palavra que será ministrada aqui, Senhor. Ministra aos nossos corações, Senhor, e derrama o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor, sobre todos aqueles que estão aqui, sobre todos aqueles que estão em casa, Senhor. Faz uma grandiosa obra, Senhor. Continua a fazê-la, Deus, em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos mais uma vez. Muito bom poder estar aqui com vocês. Eu gostaria de dar alguns anúncios antes de nós estudarmos a palavra essa noite. Quero lembrá-los a continuar orando por esse retorno gradual dos cultos presenciais e gostaria muito de poder falar para vocês que domingo que vem a gente já poderia estar se reunindo aqui, né, para o nosso culto presencial, mas nós infelizmente ainda tivemos alguns problemas no material que a gente comprou para poder fazer a transmissão ao vivo e ter certeza que todos que estão em casa vão poder assistir, né, o culto e receber da palavra de Deus e adorar o Senhor conosco. Então, por essa razão, eu não posso prometer, mas acredito que em 15 dias nós poderemos retornar ao nosso horário normal de culto, tá bom? Louvado seja Jesus, né? Então continue a orar, né? Deus está fazendo a obra dele. E eu agradeço muito a todos que são pacientes, né? Que estão perseverando conosco em oração, né? Crendo que nós estamos procurando o melhor de Deus para o corpo. Quero lembrá-los que as inscrições para os cultos presenciais continuam sendo feitas pelo grupo membros do Facebook. Lembro a todos que a oração online continua sendo feita toda terça às 8 horas, é uma bênção. Do conforto do seu lar, você pode se unir aos irmãos em oração por 1 hora, é algo maravilhoso, tem sido muito bom.
A comunhão online na quinta-feira às 8 horas também é um período maravilhoso para a gente poder compartilhar do que Deus está falando aos nossos corações. E o Clube de Leitura das Mulheres continua todo sábado às 6h30. As contribuições continuam sendo feitas pelo Banco Bradesco por transferência ou depósito, agência 0537, conta corrente 120-124-7. E as cestas básicas, elas continuam sendo, os alimentos continuam a ser arrecadados, né? Você pode trazer aqui no sábado, por enquanto, né? das 4 às 6h30, ou você pode entrar em contato com o Walter e ele pega na sua casa. Há muitas famílias que contam com essa cesta mensalmente. E lembrar a todos que os tios do Ministério Infantil, eles perseveram em gravar as lições para as crianças, estão todas disponibilizadas nas redes sociais. Eu peço aos pais que, por favor, acompanhem com seus filhos, né? Você pode ter acesso ao link tanto pelo WhatsApp como pelo Facebook. Então, faça isso, né? Traga a palavra de Deus aos seus pequenos. Irmãos, antes do estudo da palavra ainda, eu quero mostrar um vídeo para vocês, chamado, na verdade é um vídeo que fala sobre um curso de missões, é o curso Perspectivas, alguns já ouviram falar, e é muito interessante e impactante. Eu fui convidado, ganhei a bolsa, vou fazer, a duração é de 3 meses, vai começar agora em setembro, vai até dezembro, e eu quero mostrar esse vídeo para vocês. Os interessados, por favor, me procurem no final do culto, né, ou entre em contato. Vai ser um prazer poder compartilhar mais com vocês. Mas informações mais detalhadas também podem ser encontradas no site www.perspectivas.com.br. E eu quero que vocês vejam. Aqueles que estão aqui podem acompanhar pelo grupo do News, tá? Está lá esse curso, esse vídeo do curso Perspectivas. Movimento internacional e interdenominacional, que une cristãos no propósito de pensar e potencializar o seu envolvimento na tarefa de glorificar a Deus entre todos os povos. Olha, realmente não dá para você ficar de fora. O curso Perspectivas tem sido uma bênção para várias pessoas aqui do Brasil. Esse movimento Perspectivas é uma ferramenta muito útil que tem sido colocada à nossa disposição. E pensando como igreja, não pensando numa denominação específica, não pensando numa placa, mas pensando na igreja invisível do Senhor Jesus. Se envolva, porque nós vamos completar a obra que Deus nos confiou. Participe desse grande movimento cristão mundial e descubra qual é o seu papel estratégico no propósito global de Deus. Quer conferir? Faça Perspectivas e depois me conte. Há uma grande história de Deus cumprindo o seu propósito, para que um grande povo de bênção esteja dentro de cada etnia da terra. A missão, ela é realmente de Deus. Nós temos o privilégio de sermos participantes desta missão. Ser o centro de gravidade do cristianismo não significa mais que nós seremos os que vão exportar livros de teologia ou a música cristã, mas que agora a responsabilidade de fazermos missões, de levarmos a palavra de Deus para todos os povos não alcançados é nossa. O Filho anuncia essa mensagem e agora está enviando os seus discípulos a proclamar para todos os povos, para todas as nações, a sua glória. Ele sonhou com a sua igreja e nos convida a fazer parte disso todos os dias. Nós podemos até morrer, não interessa, porque encontramos a verdade. Deus
está cumprindo a missão dele. E a gente está, nesse exato momento histórico, fazendo parte de tudo isso. O ponto é se a razão das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas decisões estão participantes desse privilégio imensurável, não dado aos anjos, deste propósito de Deus de redimir as nações para si. Haverá no dia 14, as inscrições vão até o dia 15 de setembro, e no dia 14 de setembro vai ter uma aula inaugural que todos são convidados, podem participar, sem custo algum, tá bom? E quem sabe, né, muitos se interessam, né, por missões. Missões é algo que a gente sabe está no coração de Deus e é algo que está no nosso DNA também, né? Muito bem, eu gostaria então que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas 17, nós vamos começar o estudo do capítulo 17 essa noite, do Evangelho de Lucas. E hoje veremos apenas 6 versículos. Lucas 17, de 1 a 6. Diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada ao mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, Senhor, mais uma vez, por podermos estudar a Tua Palavra, dar ouvidos à Tua voz, Senhor, aquilo que a Tua Palavra tem a nos dizer. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração e nos dá a fé necessária, Deus, a fé que nós precisamos, Senhor, para viver a Tua Palavra, praticar a Tua Palavra, essa fé viva que nos transforma de dentro para fora, que nos capacita a viver a Tua vontade, a sermos testemunhas vivas da Tua ressurreição, do Teu amor, do Teu perdão, do Teu poder, Senhor. Nós oramos em fé, Senhor. Nós oramos, ó Deus, ao Deus vivo, Senhor, que venceu a morte, ao qual nada é impossível, Senhor. E é por essa razão que estamos aqui hoje, Senhor, é por essa razão que Te seguimos, é por essa razão que Te amamos, Senhor. Então completa a Tua obra em nossas vidas, essa é a nossa oração essa noite, Deus. Fala, Senhor, porque Teus servos ouvem, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus, irmãos. O nosso estudo de Lucas, o tema é Jesus, o homem perfeito, e o nosso versículo-chave é Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. No nosso último estudo, nós terminamos o capítulo 16, vendo Jesus falar um pouco sobre a vida após a morte. E nós vimos que há 2 destinos ao homem, né? Ou ele vai para perto do Senhor para sempre, ou ele vai para longe do Senhor para sempre. E nós vimos a triste consequência do amor ao dinheiro, né? Que não vale a pena desperdiçar as oportunidades dessa vida vivendo para nós mesmos, né? Mas que o que nós fazemos para o Senhor, para a glória de Deus, movido, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, vai repercutir e ecoar por toda a eternidade. Louvado seja o Senhor por isso. Essa noite, no início do capítulo 17, nesses poucos versículos que nós vamos ver essa noite, a gente vai aprender sobre, eu diria que a mais nobre característica do cristão, né, e a mais vital também, é o perdão. Nós vamos aprender com o Senhor Jesus sobre o perdão. Essa palavrinha tão pequena, tão impactante, tão revolucionadora, que é o perdão.
O tema da mensagem é: o perdão é a prática mais comum do cristão. E é isso. O perdão é a prática mais comum do cristão. Nós, na verdade, só podemos nos chamar cristão porque Jesus nos perdoou. Deus nos perdoou em Cristo. Muito bem, irmãos. É claro, Jesus ele vai dar uma lição para nós de discipulado. E ele tira os olhos dos fariseus nesse instante, ele move seus olhos para os seus discípulos, para aqueles que o seguem. E ele quer prepará-los para o que ele vai fazer em Jerusalém, para a cruz, vai pagar o preço dos nossos pecados, vai garantir o nosso perdão ali. E ele quer prepará-los também para o tempo que ele não estará mais com eles. Ele quer prepará-los para que eles tenham a condição de ministrar às pessoas, de amar as pessoas como elas são, pecadoras, cheias de ofensa, e poder estar preparados com o amor de Deus, com o poder de Deus. Então esse momento que Jesus está ministrando a seus discípulos é um momento crítico, é um momento de preparação, é um momento de transição, e algo muito tenso se passava na vida daqueles discípulos aqui. Eles não tinham ideia completa do que Jesus estava falando, o que ele ia fazer, mas as coisas estavam acontecendo. Jesus estava se aproximando de Jerusalém. E esse capítulo 16, ele vai registrar para nós pelo menos 4 lições fundamentais na vida do cristão: o perdão, a fidelidade, a gratidão e a prontidão. Então todas essas coisas nós vamos ver no capítulo 17, encorajo todos vocês a acompanharem, mas essa noite nós vamos começar com o primeiro da lista, que é o perdão. Versículo 1. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Então, novamente, Jesus agora ele se volta aos seus discípulos, ele se volta àqueles que o seguem, aqueles que creem nele, e ele abre o coração. E o que ele diz é que é inevitável que aconteçam coisas que levem as pessoas a tropeçar. A palavra tropeçar aqui é uma palavra cuja raiz significa uma ação de colocar um obstáculo na frente do caminho do outro. Então é inevitável que as pessoas tropecem, mas ai daquele, Jesus está falando, que coloca esse obstáculo para que o outro tropece, para que o outro caia, para que o outro se machuque. E ele diz, e a palavra tropeçar, além de ter o significado de colocar um obstáculo no caminho do outro, também tem o significado de armadilha. Ai daquele que arma uma armadilha, que faz com que o outro caia. Então, esses 2 significados é o significado original da palavra tropeçar aqui, e ela é muito significativa para nós. Jesus está falando para os seus discípulos o seguinte: vocês devem vigiar a conduta de vocês, vocês devem tomar cuidado para que os irmãos, para aqueles que estão à sua volta, sejam abençoados através da vida de vocês e não escandalizados. A raiz da palavra tropeçar é escandalon ou escandala, que nós temos a palavra em português de escândalo, né? Então Jesus está falando: olha, vocês têm que tomar cuidado, vocês têm sim que se preocupar com as pessoas à sua volta. Vocês têm sim que amá-las ao ponto de buscar sempre o melhor para elas. Jesus está falando para ele: vocês não podem andar o caminhar cristão de vocês despreocupados como está o irmão, como está a pessoa ao seu lado. Você tem que andar de forma a amá-la praticamente, de forma a vigiar os seus passos, de vigiar a sua conduta, de vigiar a sua liberdade. Então, essa é a palavrinha, esse é o significado, e Jesus ele enfatiza isso, de modo que ele mostra o quanto isso é sério para ele, o quanto isso é sério aos olhos de Deus, que nós não temos como ignorar essa palavra, de que nós precisamos ter cuidado, amar de forma prática as pessoas à nossa volta.
E isso é muito poderoso. Eu quero lembrá-los que Jesus já nos ensinou que a eternidade é algo real e tudo que a gente faz aqui vai ecoar eternamente, né? E Ele está enfatizando para os seus discípulos essa coisa que se chama amor. Nós precisamos agora, nós somos responsáveis diante de Deus em amar de forma prática os nossos irmãos. Nós não temos como ignorá-los ou viver para nós mesmos mais. Então, é inevitável que hajam ofensas, é inevitável que as pessoas sejam ofendidas, mas Jesus fala, mas que não sejam vocês, que não sejam vocês. E antes da gente seguir para o versículo seguinte, que Jesus ele mostra o quanto isso é importante, né, para Deus, eu queria falar o seguinte, o que Jesus está dizendo aqui também significa, irmãos, que não é da vontade de Deus que a gente coopere para que outro se afaste do relacionamento com o Senhor, ou que a gente não se importe, ou que a gente simplesmente ignore o relacionamento do nosso irmão com o Senhor. No que depender de nós, Jesus está nos dizendo, nós devemos cooperar para que o relacionamento dos nossos irmãos com Deus aumente e não diminua. Fique mais forte e não mais fraco. Então é uma responsabilidade não do pastor, não dos pastores, é uma responsabilidade do corpo, de todo discípulo de Cristo. De todo discípulo de Cristo tem essa responsabilidade de amar o irmão, cuidando para que o relacionamento dele com o Senhor cresça e não diminua. Eu peguei alguns exemplos da palavra de Deus e que aparece essa palavra, tropeço ou escândalo, e só para ilustrar o que Jesus está falando. Em Mateus 16, 23, Jesus usa essa mesma palavra. Então, esse tropeço, essa ofensa que Jesus se refere, pode vir por meio de uma palavra maldita, muitas vezes. Diz assim, Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus, ele olha para Pedro e repreende a Satanás. Isso quer dizer que quando nós não estamos vigiando, quando nós estamos na nossa carne, nós vamos falar coisas que não têm a ver com Deus. Nós vamos falar coisas que são pedras de tropeço. Nós estamos nos colocando como pedra de tropeço, sendo um agente de Satanás. Pedro não estava possuído por nenhum demônio, Pedro não estava possuído por Satanás, mas a sua preocupação para que Jesus não fosse para a cruz, ele visava o lado humano e carnal. Ele não estava cheio do Espírito quando ele falou isso, ele estava falando exatamente a vontade do diabo. Então olha que coisa séria, irmãos. Olha como nós devemos vigiar, a que ponto nós devemos vigiar para não ser pedra de tropeço na vida do irmão. Nós temos que estar cheio do Espírito Santo, porque senão nós vamos falar besteira, nós vamos falar aquilo que não queremos, nós vamos falar coisas que vão fazer as pessoas tropeçarem. Jesus falou, você é para mim pedra de tropeço. É para a gente parar e pensar, não é? Para a gente parar e pensar, eu não quero ser uma pedra de tropeço na vida do meu irmão. Eu não quero afastar ele do relacionamento dele com Deus. Eu quero pelo contrário, eu quero ser como a gente canta, quero ser uma flecha que acerta o alvo, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero ser usado por Deus para que a comunhão do meu irmão com Deus cresça. Um outro exemplo, Romanos 14, 13. E aqui a ofensa, ou o tropeço vem por meio da liberdade de um irmão em detrimento da fraqueza da fé do outro. Olha só, Romanos 14, 13. Portanto, deixamos de julgar uns aos outros e em vez disso façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Essa pedra de tropeço, esse obstáculo pode ser tanto da liberdade do irmão, por causa da fraqueza da fé do outro, como julgar
daquele que é fraco na fé, da liberdade do outro. Então, a gente não vive mais para nós. Esse é o ponto. Nós vivemos para Jesus. Nós vivemos para Jesus e cada um vai dar conta disso. Então a gente precisa realmente, eu enfatizo, estar cheio do Espírito Santo de Deus, para que a gente esteja sensível às diferentes situações, ao trabalhar de Deus na vida dos irmãos que estão à nossa volta, para que a gente possa saber como cooperar e não como atrapalhar. Por exemplo, você oferecer álcool para um irmão que acabou de sair de uma clínica de reabilitação. Isso é colocar uma pedra de tropeço na vida dele. Eu penso muito na fofoca com esse versículo. O que é a fofoca? A fofoca, é armar isca, é jogar armadilha, porque você chega para o outro, você fala uma coisinha, já atiça, e o outro vai cair, vai morder a isca, vai tropeçar, vai cair. Você está cooperando para o irmão pecar, sim. O terceiro exemplo que eu peguei é de Romanos 16, 17, e fala sobre divisão no meio do corpo de Cristo, divisão no meio da igreja. Diz assim: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido, afastem-se deles. Então, aqueles que causam divisão, contenda, nós somos chamados por Deus para sermos pacificadores, para ver o irmão reclamar do outro e falar: você precisa se reconciliar, você precisa perdoar, você precisa colocar isso diante de Deus, você precisa olhar na perspectiva celestial e não colocar lenha na fogueira. Eu também já vi, também já falou comigo e também eu concordo. Você está sendo uma pedra de tropeço na vida desse irmão também. Você não pode cooperar para dividir o corpo de Cristo. Eu quero que você pare e pense que a preocupação de Jesus aqui, a lei dele é o amor. E se a gente não estiver vivendo por essa lei, a gente está em pecado. A gente está errado, a gente está falho, a gente não está no centro da vontade de Deus, nosso coração não está alinhado com o coração de Deus, a gente não está construindo, mas destruindo, a gente não está cooperando, a gente está acabando com a obra de Deus no nosso meio. Então nós temos que cooperar, nosso chamado é de cooperar com Jesus. E então causar divisão é colocar pedra de tropeço. E olha que ele fala: e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Então, toda a distorção da palavra de Deus, né, a gente olha a TV, a gente vê tantas pessoas que olham para a palavra de Deus e recebem a palavra de Deus de forma distorcida. Isso é colocar obstáculo no caminho de muitos. Infelizmente, está cheio de pessoas que colocam obstáculo no caminho de outro, que impedem as pessoas de crescer espiritualmente, que impedem as pessoas de ter um relacionamento com Deus, de conhecer o Cristo bíblico. Mas Jesus, ele deixa muito claro no versículo seguinte, que o julgamento desses é claro. Há um juízo de Deus para isso. Então, antes da gente passar para o versículo seguinte, repetindo, a ideia é nunca levar ou conduzir o irmão ao mal, mas conduzir ao bem, a se aproximar de Jesus. Imagina que você está sempre atraindo as pessoas para mais perto de Jesus ou para longe dele. E esse é o ponto. As pessoas vão morder a isca, Jesus está falando, mas é daquele que oferece o gancho. As pessoas vão tropeçar, mas é daquele que se coloca como obstáculo no caminho delas. Então a gente precisa vigiar os nossos passos. Versículo 2: seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Eu quero que você olhe para esses pequeninos como os novos convertidos, como aqueles publicanos e pecadores que estavam comendo com Jesus e os fariseus chegaram apontando o dedo: como que você pode se misturar com esse gente? Isso poderia fazê-los tropeçar. Eu quero que você olhe para esses pequeninos tanto como aqueles que são novos da fé, como aqueles que são novos em idade também. Jovens, crianças, são pequeninos do Senhor. E Jesus está... Parem e pensem um pouco no amor de Cristo pela igreja dele. Ele morreu por nós. Ele deu a vida por nós. Ele faria isso de novo se preciso fosse. O amor de Deus pela sua igreja é imensurável. Não dá para entender, não dá para compreender.
Então, quando a gente faz um mal para um membro do corpo de Cristo, quando a gente faz um mal para o irmão, a gente está ferindo Jesus. É Jesus que a gente está ofendendo. É a Ele que nós estamos ofendendo. E Jesus quer que a gente entenda isso. E é por isso que Ele fala que aquele que coloca um obstáculo para o outro cair, aquele que arma uma armadilha para o outro pecar, seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e jogasse vivo no mar. Isso é o que Jesus fala, de tão sério que é o que essa pessoa está fazendo. Levando um pequenino dele a pecar, a se distanciar dele. A muitas vezes perder o relacionamento com Jesus. Eu quero que vocês parem e pensem quantas pessoas, até jovens, eu penso nos jovens nas faculdades, que os professores ficam tentando colocar na cabeça deles que Deus não existe, que a Bíblia não é verdadeira. Eles estão formando opiniões, eles estão crescendo, eles estão tentando descobrir o mundo, entender o mundo, e essas pessoas estão sendo pedras de tropeço na vida desses jovens. Eu penso nas crianças. As crianças, elas estão construindo caráter, e eu penso quantas crianças são abusadas, quantas crianças são de todo tipo, e ficam confusas em relação a Deus, e ficam confusas em relação ao Evangelho, por causa da negligência de adultos. Isso é fazê-los tropeçar. Eu penso no aborto, quantos que impedem os pequeninos até de respirarem, dar o primeiro fôlego de vida. São arrancados, são tiradas essa chance. Mas tudo isso o Senhor leva em consideração. A solução é o amor. 1 João 2,10 diz que quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Quando nós amamos com o amor que Cristo nos amou, nós não vamos ser pedra de tropeço, causa de tropeço na vida do irmão. Pelo contrário, quando nós amamos com o amor de Cristo, nós vamos ser bênção de Deus na vida do irmão. Nós vamos ser os braços de Deus na vida do irmão. O consolo de Deus, o encorajamento de Deus. Quando nós amamos os nossos irmãos, nós não trazemos ofensas, mas encorajamento à vida deles, irmãos. Diz aqui que quem ama seu irmão permanece na luz. E a gente sabe que aquele que permanece na luz, aquele que anda na luz, como Jesus na luz está, tem comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E essa é a ideia. E não dá para viver essa vontade de Deus isolado. E não dá para viver essa vontade de Deus pensando só em mim. E não dá para viver essa vontade de Deus sem considerar o bem do meu próximo. Mas aí agora Jesus ele vai ampliar a nossa compreensão. Ele vai dizer, supõe então agora que não seja você quem peca contra o irmão. Suponha que outro peque contra você. E ele vai falar sobre isso nos versículos seguintes agora. Lucas 17, versículo 3. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Então agora Jesus ele mudou um pouquinho. E ele fala para a gente tomar cuidado. E ele está realmente chamando a nossa atenção sobre o nosso andar, sobre como nós nos relacionamos com as pessoas. Nós não nos relacionamos descuidadamente, nós nos relacionamos com cuidado, nos importando com elas. As pessoas são diferentes, elas não pensam como eu, elas não sentem como eu. Cada um tem uma história, cada um tem um histórico, cada um tem um passado, cada um tem uma ferida, cada um tem uma fraqueza, cada um tem... é um mar de coisa.
E eu preciso do Espírito Santo de Deus para me relacionar com os meus irmãos. E eu preciso do Espírito Santo de Deus para poder ministrar aos meus irmãos. Então, o cuidado é importante para todos nós. E diz aqui que se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. São duas instruções que o Senhor nos dá. Primeiro é quando o irmão peca contra nós. Se você é ofendido pelo seu irmão, o que Jesus está mandando fazer? Se o seu irmão pecar contra você, dá um soco nele. Não. Se o seu irmão pecar contra você, deixa de falar com ele. Ignora ele. Não. Ou se o seu irmão pecar contra você, finge que não aconteceu nada. É isso? Não. Às vezes a gente pensa que é, mas Jesus fala que não. Se o seu irmão pecar, você deve repreender ele. Você deve parar e falar: irmão, vem cá, a gente precisa conversar. A gente precisa se acertar. Porque o que você fez eu não gostei. O que você fez me machucou. O que você fez eu não entendi. Me explica. E você dá ao seu irmão a oportunidade dele se explicar. Muitas vezes é coisa da sua cabeça. Muitas vezes é mal entendido seu. Muitas vezes, desculpa falar, é que nós somos muito melindrosos. E você dá ao irmão a chance de se acertar com ele. E está tudo bem. E os dois vão ficar muito bem. Porque é isso que Jesus está falando, irmãos. Se o seu irmão pecar contra você, repreenda-o. Isso significa: senta com ele e expõe o que aconteceu. Dê a ele a chance de se acertar com você, mas antes, se acertar com Deus. Porque lembra que Jesus falou antes, quando o irmão peca, é contra Deus, é sério demais, é uma ofensa, ainda que a pessoa não enxergue. Ainda que a pessoa não enxergue. Você já falou com alguém que você me machucou, me ofendeu? Você fala: não, isso é coisa da tua cabeça. Ou alguma atitude, alguma coisa que você já sentou 3 vezes, 4 vezes com a pessoa fala: então desculpa. Mas continua fazendo porque ainda não entendeu. Você precisa dar à pessoa a chance dela pensar no que fez, se acertar com Deus e se acertar com você. E se a pessoa se arrepender, você vai perdoar. Então, é importante a gente entender que não dá para a gente falar com o irmão que ofendeu a gente se a gente não tiver no coração, primeiro, a disposição de perdoar. Se nós não tivermos a disposição, eu quero me acertar, eu quero perdoar o irmão, você não vai conseguir falar com ele. Você vai fugir dele. E isso não é o que a palavra fala para a gente fazer. Você não vai ajudar o irmão e não vai se ajudar. Você não vai resolver o problema. Então você precisa se acertar com o irmão. E ele se arrependendo, você deve perdoá-lo. Você tem que estar preparado e disposto para perdoar. Lembra do tema da nossa mensagem? O perdão é a prática mais comum do cristão. Então, você foi ofendido, já se prepara para perdoar. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. Você foi ofendido, já se prepara para perdoar e vai se acertar com o seu irmão. Dá a ele a chance de você se acertar com ele e de se acertarem com Deus. Porque se ele se arrepender, você deve perdoá-lo. Então, só revisando, esse tomar cuidado deve ser para nós a atitude da gente andar atenciosamente, cuidando para que a gente não ofenda o irmão, para que a gente esteja pronto para perdoar quando ele nos ofender e para ajudar os irmãos de não pecarem uns contra os outros. Esse é o tomar cuidado que Jesus nos fala. E também, da mesma forma, quando for ofendido, está pronto para se acertar com o irmão e dar a ele a oportunidade de se acertar com você e com Deus. O amor sempre vai ser a regra na vida do cristão. E olha, irmãos, vou ser bem sincero com vocês. Se nós anotarmos todas as vezes que nós somos ofendidos, nós vamos ficar birutinhos, loucos, né? Porque nós somos seres humanos, nós somos bagunçados, né? Nós somos muito frágeis. Então, muitas coisas vão nos incomodar, muitas coisas vão nos ofender, mas você precisa desenvolver um coração macio, pronto para perdoar, e uma casca grossa de que nem tudo que você se ofende é uma ofensa.
Você tem que ser capaz de lançar as coisas que te ofendem para Deus. E aí sim, se chegar o caso de uma ofensa significativa, alguma coisa que, pera lá, isso vai atrapalhar meu relacionamento com meu irmão, isso vai atrapalhar meu relacionamento com Deus, eu não consigo simplesmente entender que é problema meu, eu entendo que foi uma ofensa real, eu preciso lidar com o irmão, eu preciso me acertar com ele para restaurar o nosso relacionamento, para que os dois estejam bem com Deus, para que a gente continue andando no Espírito. Então, por que eu digo isso? Porque o natural para nós, pelo menos para muita gente, é não falar nada e guardar o rancor. É guardar aquilo dentro de... Aí começa a agir diferente com o irmão, começa a olhar diferente, começa a ignorar o irmão. E aí o irmão quer saber o que aconteceu, você não fala. E o pior, quer saber o pior? É você falar para outras pessoas. Então, quando o irmão peca contra você, a resposta de Jesus não é procurar outro para falar a respeito. É para falar com o irmão. É com esse irmão que te ofendeu que você tem que falar. Então, não é para guardar rancor e não é para falar para ninguém mais. Se não for para falar com o irmão, não fala com ninguém. Se você não ama esse irmão o suficiente para sentar com ele e dar a chance de se acertar, ore a Deus e peça que o Senhor te ajude a falar com esse irmão. Efésios 4,15 é a regra. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, seguir a verdade em amor. Quando você fala com o seu irmão sobre a ofensa que ele cometeu contra você, isso é seguir a verdade em amor. É falar a verdade em amor. Falar a verdade em amor é ser capaz de falar de um problema, de algo que machuca, de algo que dói, de algo que você não gosta, de algo que incomoda, com amor, com o objetivo de restaurar o relacionamento, com a intencionalidade de que o outro receba o que você está falando. Seguir a verdade em amor não é você chegar para o outro e vomitar em cima dele e trazer coisas que o irmão nem lembra mais, nem sabe, nem faz ideia. Não é isso. Seguir a verdade em amor, falar a verdade em amor olha, aconteceu essa questão, eu gostaria de entender e resolver isso com você. Isso é seguir a verdade em amor. É falar de modo que o outro consiga ouvir, consiga receber, consiga se acertar. Senão, é uma ofensa em cima de outra ofensa, isso não vai resolver nada. Isso não é o que a palavra de Deus está falando. Então, só revisando, fale a verdade em amor, não vá a outras pessoas e fale sobre isso, não guarde isso dentro de você, que só vai amargurar você. Conserte-se com a pessoa que pecou contra você e se ela se arrepender, perdoe ela. O nosso objetivo vai ser sempre restaurar, nunca envergonhar ninguém, nunca fazer com que as pessoas se sintam punidas, tá bom? Porque nosso coração é mau. Então, a nossa medida de justiça, a ira do homem não opera a justiça de Deus, né? No nosso coração, nós não temos a medida correta de punição. Então, faça o que Deus manda fazer, perdoe e deixe o Senhor lidar com a situação. E agora vocês podem se perguntar, mas e se o irmão não se arrepender? Acontece, né? Já aconteceu de você sentar com a pessoa e falar assim, olha, aconteceu isso, isso e isso, e aí, o que você me fala disso? Né? Todas as provas, todas as evidências, e a pessoa simplesmente escolher, fingir que não é com ela, falar coisas que não tem nada a ver, acusar você, né? E por aí vai. Infelizmente isso acontece, irmãos, mas o problema não é seu, você fez o que a palavra de Deus mandou fazer. Se isso acontecer agora é entre ela e Deus, se a pessoa não se arrepende, assim, não tem como você perdoar quem não se arrepende, né? Porque o perdão é libertar mesmo a pessoa que está presa. Mas se a pessoa não se arrepende, ela continua presa. Mas o que depende de você, você faz. Diante de Deus, você perdoa. Para que você também não fique preso. Para que você não se sinta encarcerado, né? E torturado. Porque você sabe, falta de perdão é uma tortura, né? Falta de perdão é uma tortura. Isso
te corrói aos poucos, né? Você pensa naquilo, dói, você não dorme, aquilo é uma coisa que Jesus quer nos ver livre. Falta de perdão é uma coisa que Jesus quer nos ver livre. Então, Jesus está dando a receita. Perdoa. Ainda que a pessoa não se arrependa entre você e Deus, você tem que estar livre. Então, ainda que a relação entre você e a pessoa não seja restaurada, o teu relacionamento com Deus foi restaurado. Você sabe que fez o que Ele mandou e você está com a consciência limpa em relação a isso. E você aguarda uma obra de Deus na vida da pessoa para que ela também, né, possa ser restaurada com Deus e com você. Versículo 4. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoe-lhe. Então Jesus ele amplia o leque ainda mais, né, o nosso entendimento ainda mais. E o que Jesus fala agora? E se esse irmão que pecou, que ofendeu você, ele voltar para você 7 vezes no mesmo dia e falar, olha, me perdoa, você deve perdoar ele. Eu sei que a tendência natural nossa é falar, você está de brincadeira comigo, você já está de palhaçada. Isso não é sincero. Vai se acertar com Deus primeiro e depois fala comigo. Eu sei que é isso mesmo que a gente quer falar. Mas Jesus está falando que, peraí, poderia ser você que quisesse um perdão e você queria ser perdoado. Então você deve perdoar, ainda que esse irmão volte 7 vezes no dia. Jesus é uma figura de linguagem, uma hipérbole, ele está usando uma coisa exagerada, porque ninguém vai voltar 7 vezes no mesmo dia para pedir perdão, mas o ponto dele é, não faça conta de quantos pecados o irmão tem contra você. Você deve perdoá-lo sempre. Você deve perdoá-lo sempre. Perdoar, o perdão é a prática mais comum na vida do cristão. Jesus está falando, não importa o que você pensa. Jesus está nos ensinando a não julgar o arrependimento do outro. Não cabe a nós sermos o juiz da vida do irmão. Se ele pediu perdão, a nossa parte é perdoar. Se ele pediu perdão, nosso papel diante de Deus é perdoar. Porque poderia ser nós que implorássemos por um perdão. Então a gente não julga as pessoas, a gente está preparado para perdoar o mesmo irmão, a mesma ofensa, constantemente. Primeira Coríntios 13, de 4 a 6, falando sobre o amor, diz o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Infelizmente, eu já falei isso uma vez, mas muitos dos corações se tornam cemitérios de irmãos e pessoas que a gente risca da nossa vida por causa de ofensas que fizeram conosco e nós riscamos essa pessoa da nossa vida. Nosso coração está cheio de rancor. E a palavra de Deus fala que o amor, ele não guarda rancor. Ele perdoa. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o amor. E irmãos, eu falo como um de vocês, e isso só é possível em Cristo. Isso só é possível por causa do poder sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida. Isso não é humano, isso não é natural. Isso daqui é só uma obra de Deus em nós. E Jesus ele está falando de forma dura, e ele está falando do padrão dele, porque ele é Deus e ele não pode abaixar o padrão dele. E nós temos que pedir ajuda. Nós não podemos falar para Deus diminuir o padrão dele. Não, nós temos que nos humilhar diante dele e falar: Senhor, nos eleva a ti, né? nos eleva ao teu padrão, nos capacita, nos dá desse amor, nos transborda nesse amor, nos batiza nesse amor, nos inunda nesse amor, porque sem isso nós não podemos viver esse amor na prática, no dia a dia.
Nós vamos ser cristãos nominais, mas não praticantes, porque o perdão é a prática mais comum do cristão. Lucas 17, versículo 5, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Então a resposta deles foi a mesma que a nossa. A gente está em boa companhia, né? A resposta deles foi a mesma que a nossa. Senhor, se é assim, me ajuda. Aumenta a minha fé, Senhor. Eu não tenho a mínima condição de viver isso. Eu preciso de mais fé para viver a tua vontade. E a gente talvez esperasse que eles falassem: Senhor, aumenta o nosso amor, né? Aumenta o nosso amor. Mas quando se trata de perdão, irmãos, o amor é importante, mas a fé é mais importante ainda. O amor, nós só podemos amar porque Deus nos amou. E Ele derramou o amor, o seu Espírito em nós, né? Ele derramou do amor dEle através do Espírito que habita em nós. Então esse amor já está dentro de nós. Nós só precisamos permitir que esse amor, ele saia, ele toque as pessoas à nossa volta. E essas ofensas são oportunidades para esse amor ter vazão, para esse amor transformar esse mundo decadente, esse mundo podre, caído, separado de Deus. Então nós somos ferramentas chaves nas mãos de Deus para que essa transformação aconteça, e vai acontecer através do perdão. Jesus nunca falou que seria fácil, Jesus nunca falou que a nossa missão seria melzinho na chupeta, né? Chuchu, beleza. Não, Jesus sempre deixou claro que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou com vocês, nunca vos deixarei, nunca vos abandonarei. Estarei com vocês até a consumação dos séculos. O Senhor nunca nos deixa só. Então Ele está conosco, Ele nos capacita a viver a vontade dEle, se nós assim quisermos. Então, é preciso fé, essa fé viva, essa fé que nos transforma de dentro para fora, essa fé que cresce, essa fé que nos transforma a imagem, no caráter de Cristo diariamente, essa fé que vai usar todas as oportunidades da nossa vida, à nossa volta, para que Jesus seja manifesto, seja moldado em nós. Então a nossa obediência em perdoar, ela acaba sendo uma revolução na nossa vida e no mundo à nossa volta. Ela mostra o Deus que nós confiamos, que Ele é ressurreto dentre os mortos, que Ele é vivo, que Ele faz o impossível. Mostra que é possível lidar com problemas que nós não conseguimos lidar sozinhos, naturalmente. Mostra o poder de Deus e coopera para o nosso bem e para a glória de Deus. Então quando a gente escolhe obedecer, a gente não tem noção do tamanho da bênção que isso é. A fé, ela ativa as bênçãos de Deus na nossa vida. Quando você obedece a Deus, quando você perdoa, você ativa essas bênçãos que Jesus já nos concedeu na cruz, na sua própria vida. Então, cristãos maduros, eles vão entender ao longo da sua vida, né, cada vez mais, que o valor do perdão, o benefício do perdão, que perdão é cura, que perdão é restauração, que perdão é vida abundante, que perdão é Jesus habitando em nós, vivendo em nós. E é isso que o Senhor está fazendo. Perdão não são palavras baratas. E o verdadeiro perdão, ele reconhece a dor, ele reconhece a ferida, ele reconhece um dano, e é por essa razão que ele busca a vontade de Deus, a reparação, a transformação, a cura daquilo que foi quebrado. Então o amor vai nos motivar a perdoar, mas a fé é o que vai ativar as bênçãos de Deus. Um estudioso bíblico chamado Clark disse que este trabalho de perdoar todas as ofensas de cada homem, e isso continuamente, parecia tão difícil mesmo para os próprios discípulos, que se viram sem um grau de fé extraordinário a fim de poder cumprir este mandamento. Então mesmo os discípulos do Senhor, eles acharam isso impossível deles fazerem sozinhos. Nós geralmente pensamos em milagres, quando em fé grande, quando a gente pensa no milagre.
Mas não existe milagre maior, irmãos, do que um relacionamento restaurado. É mais fácil da gente crer, né, num milagre para qualquer outra coisa, menos da gente crer num milagre de restaurar o relacionamento com o irmão. Um relacionamento que foi quebrado, seja por que razão for. Mas Deus, Jesus, Ele nos dá a fé necessária para esse tipo de milagre. E Ele quer nos lembrar disso essa noite. Ele quer nos encorajar em relação a isso essa noite. Considere os relacionamentos quebrados. Considere quanto estrago o pecado já causou na sua vida e nos relacionamentos da sua vida. Jesus, Ele deseja restaurar isso. Ele deseja libertar você e curar você profundamente. Às vezes a gente quer tanto mais de Deus, irmãos, mas a amargura nos impede de experimentar mais de Deus. O rancor nos impede de ver Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, porque nos consome e ofusca o brilho de Jesus em nós. Jesus não quer isso para nós. Versículo 6, ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Jesus, ele responde aos discípulos o seguinte, eles fizeram uma oração, a oração deles qual foi? Aumenta a nossa fé. E Jesus agora responde para eles: não é uma questão de fé maior, não é a quantidade de fé, é uma questão da qualidade da fé, o tipo de fé. Então não é porque a gente precisa de mais fé para isso, mas a gente precisa da fé correta, da fé que olha para Cristo, da fé que olha para os nossos pecados e as nossas ofensas perdoadas naquela cruz, que olha para Jesus e vê que nós hoje temos esperança da vida eterna, hoje nós temos o Espírito Santo consolando, fortalecendo, nós temos o cuidado, a fidelidade de Deus sobre as nossas vidas. Imagina, você nunca mais vai provar a morte. Jesus tomou a sua morte, Jesus tomou a sua vergonha, Jesus tomou a sua culpa, tudo isso Ele levou. Ele levou na cruz. Essa é a qualidade de fé a qual Jesus nos chama. Ele fala: você só precisa ser consumido por Cristo, pelo amor dele. É isso que nós precisamos, para nós perdoarmos. E eu fico pensando, irmãos, eu não sei quantos realmente tiveram um dano grave na vida, tipo, foram abusados quando era criança, ou foram, não sei quantos guardam feridas profundas. E isso é para todos, isso é para todos. Quando Jesus ele fala da fé, ele fala assim: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda. Essa era a ilustração perfeita para todos que estavam ouvindo Jesus, porque a semente do grão de mostarda era uma das menores, tão minúscula, e Jesus está falando para eles: não é uma questão de quantidade, é de qualidade, porque ainda que sua fé seja do tamanho de uma semente de grão de mostarda, você pode dizer a uma amoreira: arranca-se e plante-se no mar, e ela vai obedecer você. E essa amoreira é uma das árvores que tem a raiz mais forte. Jesus ele está mostrando, ilustrando para eles ali ao vivo. Olha, está vendo essa amoreira, essa árvore que os estudiosos dizem que 600 anos ela tem raiz tão forte que se gruda na terra que não sai. Por 600 anos uma amoreira não vai acabar, não vai morrer, porque a sua raiz ela é muito forte. Então Jesus está falando: olha, ainda que você tenha raiz de amargura, rancor, falta de perdão, profundo no coração, profundo na alma, lá dentro, que já se carrega por tantos anos, por mais tempo do que você consegue imaginar, lembrar. Jesus está falando: por essa qualidade de fé, é possível você arrancar isso do seu coração. Isso Jesus ele pode fazer se você olhar para Ele, se você, pela qualidade de fé que você encontra nele, isso pode ser arrancado de dentro de você.
isso pode ser tirado de dentro de você e lançado no mar. E no mar nos lembra das nossas próprias ofensas, né? A palavra de Deus fala que Jesus nos perdoou e Deus não se lembra mais dos nossos pecados, porque Ele lançou no mar os nossos pecados e deles não se lembra mais. Nós talvez não vamos conseguir fazer o que Deus faz, de esquecer as ofensas, mas com certeza nós vamos ser capazes de nos lembrar sem dor, nos lembrar sem mágoa, nos lembrar sem rancor, nos lembrar de forma que aquilo não vai mais nos entristecer ou trazer uma memória ruim. Aquilo simplesmente passou e foi cicatrizado, foi curado pelo amor de Jesus na nossa vida. Então é isso que Jesus está falando. Então não importa o que aconteça, se você tiver fé do tamanho de uma semente de mostarda, você pode dizer a uma moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela vai obedecer. As raízes mais profundas, né, de amargura, de rancor, Jesus vai arrancar de dentro de você. Não sei quantos de vocês têm experiências de perdoar coisas danosas, profundamente danosas, né? Eu não estou falando que o irmão não te deu bom dia e você ficou chateado com ele, não. Estou falando de danos muitas vezes irreparáveis, né? Danos irreparáveis. Em Cristo, Jesus está nos falando que é possível perdoar, que é possível ser curado disso. Não porque você é poderoso, mas porque Jesus é poderoso. E quando você perdoa, irmão, alguém, é tão libertador, é tão poderoso. Começa orando por essa pessoa. Você vai ter um pouco de dificuldade no começo, mas ao você continuar, uma revolução vai acontecer aqui. Você vai ser liberto de alguma coisa que você nem imaginava que você era preso. E o Espírito Santo de Deus vai ter a liberdade de transbordar sobre você. Na verdade, você vai estar aberto para o transbordar do Espírito, do poder, do amor de Deus, de uma maneira que você nunca experimentou na vida. E isso é muito maravilhoso. É isso que Deus quer para nós. É isso que Jesus está falando para nós essa noite. E eu quero ler o que um comentarista estudioso bíblico, Paul, falou. Ele diz que assim, que nenhum dever exigido aos homens e às mulheres mais agride a nossa carne do que este de perdoar aqueles que nos causam danos. Não há nada que a maioria das pessoas tenha mais dificuldade em pôr em prática, de modo que, de fato, onde não há uma raiz de fé, este fruto se torna impossível de ser encontrado. Então, só lembrando novamente, é só em Jesus que esse fruto ele pode ser encontrado, né, de perdão. Só em Jesus esse fruto pode ser encontrado. E essa fé nele vai nos capacitar a viver isso. Salmo 37:5 diz que entrega o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Não tenta, quando você propõe a perdoar, imediatamente vem muitas coisas na cabeça tentando te levar ao contrário, né? Te desencorajar. Mas não tente ser o juiz da vida do teu irmão. Faça a vontade de Deus e realmente entregue tudo nas mãos do Senhor. Deixa Ele cuidar do resto. Você vai pensar tanta coisa, eu sei disso, mas você precisa confiar em Deus e Deus vai honrar você depois. Mas você precisa descansar no Senhor. O perdão vai ser o teste, né, crucial da nossa fé, do amor de Deus em nós. E não vão faltar ofensas para que esse exercício do perdão seja praticado em nossas vidas. Não pense que você vai estar isento disso, porque isso vai ser uma ferramenta na mão do Senhor para nos moldar e nos preparar para o céu, para a eternidade com Ele. E esse deve ser o nosso hábito, perdoar constantemente. Um pastor anglicano chamado George Herbert, ele diz que aquele que não pode perdoar fecha a ponte sobre a qual ele mesmo quer passar. Então, perdoe, porque você também precisa de perdão. E perdoe acima de todas as coisas, porque Jesus perdoou você.
porque Jesus perdoou você, você pode perdoar. As nossas ofensas em relação as nossas ofensas diante de Deus em relação às ofensas de irmão contra nós, ou de qualquer um contra nós, elas não têm nem comparação. Lembra que a nossa fé, a qualidade dela está em Cristo. Ele é o objeto da nossa fé. Spurgeon disse o seguinte: o olho não pode ver a si mesmo. Já viu seu próprio olho? No espelho pode tê-lo visto, mas isso foi apenas um reflexo. E você pode da mesma forma ver as evidências da sua fé, mas não pode olhar para a própria fé. A fé, ela desvia-se de si mesma para o objeto da fé, ela olha para Cristo. Então, quando você está crendo, quando você tem essa fé que nós estamos falando viva, que cresce como uma semente de mostarda e é poderosa para operar coisas que você não pode fazer, você está falando de Jesus em você. Ele é o objeto da nossa fé. E para a gente concluir, Mateus 6,12, que é a oração que Jesus nos ensinou: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, Jesus nos ensina que as nossas ofensas são dívidas, e nós devíamos muito para Deus, e Ele pagou tudo, Jesus pagou tudo para nós. Da mesma forma, nós devemos perdoar a dívida daqueles que nos devem, porque quando alguém peca contra você, está roubando algo de você, está tirando algo de você. Da mesma forma, quando você peca contra alguém, está roubando algo. E é por isso que o perdão, ele é restaurador, porque você devolve aquilo que foi arrancado. E por isso que a gente tem que se importar com as ofensas e não ignorá-las. E a minha oração a todos, vamos ficar de pé, por favor, é que o Espírito Santo, ele venha sobre nós, na verdade, e nos permita sermos testemunhas do amor de Cristo a esse mundo caído, esse mundo cheio de ofensas, que nós fazemos parte. Graças a Deus por Jesus, irmãos, que nos livrou da condenação dos pecadores, mas Ele nos perdoou por uma razão, para um objetivo, para a gente perdoar aqueles que também nos ofendem, para a gente poder estender o amor de Jesus e o perdão que nós recebemos dele, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra que não é fácil de engolir. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não muda, e nem a Tua palavra, Senhor. Não tem como nós a ignorarmos, não tem como nós pularmos passagens como essa, Senhor. Mas nós estamos aqui, Senhor, nós estamos em casa, nós estamos onde quer que estejamos ouvindo a Tua palavra, com o coração pronto a recebê-la, com o coração pronto para crer nessa palavra. Nós estamos recebendo essa palavra como quem recebe o pão vivo que desceu dos céus, o próprio Cristo, que faz morada em nós e deseja viver através de nós, Senhor. Senhor, o Senhor nos chamou, Senhor, para termos comunhão contigo, Senhor, e através dessa comunhão afetar esse mundo podre e caído que nós vivemos, Senhor. Jesus, transforma o nosso coração, transforma o nosso olhar, transforma o nosso caminhar, Senhor, que a gente leve a sério o que é ser cristão, o que é andar com Jesus, o que é viver com Jesus, que isso não seja algo semanal, que isso não seja algo, Senhor, esporádico na nossa vida, mas que seja uma constante, Senhor. Nos ajuda a perdoar aqueles que nos ofendem, Senhor. Nos ajuda a não ofender, ó Deus, a não ser causa de tropeço na vida dos irmãos. Nos ajuda a vigiar a nossa conduta, o nosso caminhar, o nosso falar. Que o nosso falar seja sempre temperado com sal, para a gente saber como responder a cada um. Senhor, que as nossas atitudes nos ajudem, Senhor, a refletir o Teu amor. Que as pessoas se sintam encorajadas para se achegar a Ti.
Eu peço por todos os pais, Senhor, que as crianças estão ali aprendendo tudo, Senhor, que sejam esses grandes encorajadores, Senhor, de ensinar os pequeninos Jesus Cristo, Senhor, que todos tenham fome e sede de Deus ao olhar para seus pais. Eu peço por nossas vidas, Senhor, aqueles que nós lidamos, Senhor, diariamente, que as pessoas vejam Jesus em nós, pela nossa maneira de falar, de andar, de nos comportar. Por favor, Senhor, nos enche com o Teu amor, nos batiza com o Teu amor de novo, Senhor. Esse é o nosso clamor hoje. A Ti, Jesus, aquele que é fiel para terminar a obra que começou em nossas vidas. Toda honra, glória e louvor, Senhor. Aquele que nos livra de tropeçar, para nos apresentar puros diante da sua glória, Deus. Seja todo louvor e honra, domínio e majestade para sempre. Amém, Senhor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir. Vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir. Vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, Tu não rejeitas, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir. Vem, ajuda-me, ó Deus.
graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Se pedirmos, tu virás, com tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás, tua chuva derramarás. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. 1, 2, 3, 4. Vem me salvar, me ajuda a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor. Te espero. Vem me salvar, me ajuda a caminhar.
sempre te honrarei, confio em ti, sempre confiarei. Vem me salvar, me ajudar a caminhar. Espero, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti, sempre confiarei. Os meus pés estão sobre a rocha que sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti, sempre confiarei, confio em ti, sempre confiarei. Boa semana a todos que estão em casa e aos que vieram à Catedral da Fé. Boa semana. Liderança do Brasil. Eu quero convocar você para fazer o curso Perspectivas. Sabe o que vai acontecer? Sua vida vai mudar para melhor. Cremos que Deus está se movendo no mundo. E essa é uma grande oportunidade de nos engajarmos nesse movimento. O movimento Perspectivas, ele é sensacional. Ele surge como um instrumento abençoador de capacitação e despertamento. Perspectivas é um movimento internacional e interdenominacional que une cristãos no propósito de pensar e potencializar o seu envolvimento na tarefa de glorificar a Deus entre todos os povos. Olha, realmente não dá para você ficar de fora. O curso Perspectivas tem sido uma bênção para várias pessoas aqui do Brasil. Esse movimento Perspectivas é uma ferramenta muito útil que tem sido colocada à nossa disposição. E pensando como igreja, não pensando numa denominação específica, não pensando numa placa, mas pensando na igreja invisível do Senhor Jesus. Se envolva, porque nós vamos completar a obra que Deus nos confiou. Participe desse grande movimento cristão mundial e descubra qual é o seu papel estratégico no propósito global de Deus. Quer conferir? Faça Perspectivas e depois me conta. Há uma grande história de Deus cumprindo o seu propósito, para que um grande povo de bênção esteja dentro de cada etnia da terra. A missão, ela é realmente de Deus. Nós temos o privilégio de sermos participantes desta
ser o centro de gravidade do cristianismo não significa mais que nós seremos os que vão exportar livros de teologia ou a música cristã, mas que agora a responsabilidade de levarmos a palavra de Deus para todos os povos não alcançados é nossa. O Filho anuncia essa mensagem e agora está enviando os seus discípulos a proclamar para todos os povos, para todos, a sua glória. Ele sonhou com a sua igreja e nos convida a fazer parte disso todos os dias. Nós podemos até morrer, não interessa, porque encontramos a verdade. Deus está cumprindo a missão dele. E a gente está, nesse exato momento histórico, fazendo parte de tudo isso. O ponto é se a razão das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas decisões estão participantes desse privilégio imensurável, não dado aos anjos, deste propósito de Deus de redimir as para si.